nosso último encontro na segunda-feira, a gente teve a apresentação de 3 professoras. A gente começou com o trabalho da professora doutora Miriam Paiva, sobre os tipos complementares de mídia. Em seguida, nós vimos o vídeo da professora Ana Cláudia Munari, que ela não pôde comparecer por conta de um imprevisto, mas ela foi muito gentil e deixou esclarecedores para a gente. E, finalmente, nós tivemos a apresentação da Camila Augusta de Figueiredo, com o tema de forma de transformação de mídia. E hoje a gente vai ouvir, então, aqui a apresentação da professora, doutora Ana Luísa Ramazina Ghirardi, que é professora associada na área de Língua e Literatura Francesa do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, e também é líder do grupo de pesquisa Língua e Literatura, Interdisciplinaridade e Docência, do CNPq. E também, logo após, escutaremos a professora Elaine Barros Intrusiaschi, que é professora associada do Departamento de Letras Modernas e professora permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente reforça que vamos seguir a mesma dinâmica do último curso, né? Vamos jogar aqui no chat um formulário com as perguntas, então sintam-se à vontade para colocar as perguntas, porque estamos acompanhando e vamos divulgá-las no último encontro. E se alguém tiver alguma dúvida, também estamos acompanhando aqui. E a lista de presença vai ficar mais para o final da aula de hoje mesmo. Então, passo a palavra à professora Ana Luísa. Muito obrigada. Boa tarde, Bruna, Melissa, Elaine, que compartilha a mesa comigo, e todos os convidados, todas as pessoas que estão aqui para nos escutar. Todo mundo está vendo minha apresentação? Está tudo certo? Sim? Então, tá bom. Então, vamos começar logo, né? Então, hoje, uma grande responsabilidade continuar esse mini curso que foi tão brilhantemente aberto pelas nossas 3 colegas, Miriam, Ana Cláudia e Camila. Então, hoje, cabe a mim falar um pouco de adaptação e pensar na adaptação segundo o que o professor Lars Ellerström pensou. Então, a gente vai falar de adaptação como uma forma de transmediação. Tá? Então, mas antes de começar a falar exatamente de transmediação e de o que o professor Lars Ellerström pensou em relação a isso, queria retomar um pouco a questão da adaptação, né? Então, como que a gente compara, se a gente não pensar no campo da intermedialidade, uma obra que foi adaptada à sua versão nova? O que passa, assim, na cabeça da gente quando a gente pensa em adaptação? Eu sempre digo para os meus alunos que eu acho adaptação um nome muito infeliz para o resultado desse processo, porque sempre vem com uma carga um pouco negativa, uma coisa de segunda mão, né? Então, pensando em tudo isso, eu decidi abrir essa fala com essa adaptação do romance A Peste, que é essa aqui, né? Então, é um mangá, tá? Que está adaptando o romance do Camus para história em quadrinhos japonesa, a partir desse romance A Peste. Não sei se vocês conhecem, é um romance que foi muito falado durante a pandemia, né? Foi retomado, e essa questão do enclausuramento e tudo mais. Mas eu começo com ele porque, quando eu estava estudando essa adaptação e continuo estudando, eu tinha deixado esse volume sobre a mesa e uma amiga chegou em casa e olhou meio desconfiada para o livro e falou assim: nossa, o que é isso? Eu falei assim: super legal, é a adaptação do romance A Peste, né? Esse romance escrito para história em quadrinhos japonesa, né? Ela deu uma folheada, olhou e falou assim: entendi. É para a gente ler mais fácil o romance, né? Tem um monte de imagem e uns balãozinhos lá com umas falas, então fica muito mais fácil ler, entendi. Então, a concepção dessa adaptação olha, facilitou minha vida, não preciso ler aquele monte de coisa escrita, consegui ler o romance, né? Então, sempre tem essa coisa. E aí eu falei assim: nossa, como eu vejo a adaptação de outro jeito? Como a adaptação, para mim, não é o que muita gente pensa, né? E aí pensei
nessa outra adaptação que eu adoro, que é a Gemma Bovary, que, na verdade, muita gente conhece como um filme, mas realmente ela é uma história em quadrinhos escrita por uma inglesa que se chama Posy Simons. Essa inglesa, ela decidiu escrever essa história em quadrinhos, porque ela disse que um dia ela estava num café e sentou uma moça do lado dela, super chique, com o marido, com uma bolsa Prada, e suspirando, assim, como se a vida fosse um tédio. E aí fez ela pensar na Emma Bovary, né, no romance Madame Bovary, do Flaubert. E aí eu pergunto, e aí, né, essa adaptação, como que ela pode funcionar? Porque não dá para a gente pensar que é o texto do Flaubert transformado em quadrinhos. É um novo texto. E aí, mais uma vez, para encerrar a questão da adaptação, eu pensei no que a Linda Hutton, que é uma estudiosa que a maioria conhece por esse livro, né, Uma Teoria da Adaptação, que ela fala de adaptação, as observações que ela faz sobre adaptação. Então, ela diz, em algum momento ela fala sobre a Virginia Woolf, né, que lamentou as adaptações, e ela dizia que a literatura era que o filme era um parasita, e que a literatura era uma presa e uma vítima dessa adaptação. Então, ela não gostava dessas adaptações. E ainda, a Hutton percebe que tanto a crítica acadêmica quanto a resenha jornalística sempre fala da adaptação de modo pejorativo, como uma coisa secundária, derivativa, tardia, convencional ou inferior, né? E pensando em tudo isso, vejam, essa semana assisti a nova versão do Frankenstein, né, que a HBO está divulgando, essa figura do lado direito, a fotografia do lado direito, e, no mesmo momento, pensei no Frankenstein que a gente conhece, né, dos anos 1930. E, mais ainda, no livro que deu origem aos Frankensteins, né? E um colega meu, professor de literatura inglesa, falou, meus alunos me disseram que achavam que eu não ia gostar desse meu Frankenstein, porque não é fiel ao livro. Então, ainda lidamos com essa questão da fidelidade, que é uma questão sempre presente quando a gente fala de adaptação, né? Então, vejam, a HBO está anunciando que o Harry Potter vai ter uma série nova, né, na HBO, e que ela é descrita como uma adaptação fiel dos romances de Rowling. Essa reportagem saiu agora, no dia 15 de julho de 2025. Vejam como é a chamada. É fiel, então é legal, né? E aí, pensando nessa questão de fidelidade, o New York Times convidou um crítico que se chama James Ponivozik para falar um pouco dessa questão. E ele disse o seguinte, muitas das inúmeras adaptações da TV prometem fidelidade, como é o caso da HBO. Mas o que elas realmente precisam é de um pouco de infidelidade criativa. Fidelidade tornou-se uma palavra de ordem para adaptações. Às vezes, uma medida de autenticidade, às vezes um cacetete para policiar divergências de uma história favorita. E ele se pergunta, fiel a quê ou a quem? Os fãs do trabalho original têm mais direito à adaptação do que todos os outros? Você pode ser fiel e criativo ao mesmo tempo e as pessoas pedem fidelidade e querem isso? Ou eles simplesmente querem obediência? Então, essa questão da fidelidade é um dos pontos que o Elliston pensou para pensar na questão da adaptação, né? Então, o Elliston nos diz que muitos desses estudos da adaptação eles focam no que as torna bem ou mal sucedida. Isso explica por que a fidelidade se tornou um problema. Segundo o Elliston, a fidelidade é um quesito vago e ambíguo. O ato de transformar e adaptar tem em comum o fato de envolverem a permanência e a exclusão de alguns dos elementos e a inclusão de algo novo. Então, a gente vai pensar nisso agora em relação
a essa questão de transmedialidade, transmediação e o que o Ellison pensou. Como que a gente deixa alguma coisa, permanência, como que a gente exclui alguma coisa e como que a gente inclui alguma coisa. Tá? Os textos de adaptação, que falam de adaptação do Ellison, estão nesse livro, que eles já falaram, as meninas já falaram no encontro passado, que se chama Medialidade, e o Ellison, nesse livro, ele tem 2 capítulos, na verdade, são 2 ensaios, né? Porque foram ensaios reunidos nesse livro. Um se chama Adaptação no Campo das Transformações das Mídias, e outro se chama Adaptação e Intermedialidade. E é majoritariamente com esses 2 capítulos que eu vou discutir a adaptação agora. Então, ele propõe investigar, pensar e apontar. O quê? Primeiro, vamos investigar como são as transformações das mídias a partir de um ponto de vista básico e teórico, em vez de falar de fidelidade e infidelidade. Depois, vamos pensar como essa adaptação ela pode ser entendida em relação à questão da transmedialidade. No encontro passado, as meninas já falaram sobre essa questão de transmediar. E vamos apontar quais são possíveis e talvez produtivos modos de estender os limites da referência do campo. Então, o Ellison, ele diz que a adaptação ela tem que estar inserida no campo da intermedialidade para ela funcionar melhor. Então, em vez de a gente pensar na adaptação de uma obra de arte e o que ela virou, a gente vai pensar nas mídias, as obras de arte e as mídias, e como elas se transformam. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo dessa adaptação, que é o Mundano, que é um grafiteiro super famoso, né, no mundo inteiro, Mundano. Ele fez aqui em São Paulo, né, no centro da cidade, essa obra, né, de arte, eu acho uma obra de arte, mas infelizmente grafite não é ainda reconsiderado como uma obra de arte, que se chama Brigadista da Floresta, em 2021. E ele está claramente citando a obra do Cândido Portinari, que está aí à esquerda, O Lavador de Café, que foi feita em 1934. Então, veja, 100 anos depois, o Mundano faz uma obra inspirada em uma obra do início do século XX. O que o Mundano quer com isso? Como que eu vou dizer? Ele foi fiel, não foi fiel? Como que eu vou interpretar essa adaptação, né? Então, é isso que o Ellison está pensando. A gente mudar a perspectiva com uma expansão desse campo da adaptação. E pensar em formas de transferência e transformação. Formas de conteúdo entre todos os tipos de artes e mídia. E não só pensar que um romance virou um filme, se ele foi fiel ou não, e o que aconteceu, se os espectadores gostaram ou não. Então, as meninas já falaram também no encontro passado das definições de mídias, e o Ellison diz que as mídias elas são simplesmente ferramentas de comunicação. A gente está se comunicando através de um produto de mídia. Elas fazem uma intermediação, uma conexão entre 2 ou mais pontos de vista possíveis. Então, por exemplo, quem fez o Frankenstein, esse novo filme do Frankenstein, teve um ponto de vista sobre aquela obra que ele adaptou. E ele fez o filme e é o ponto de conexão com a gente, com os espectadores que estão vendo o filme e que também tem outro ponto de vista. E assim, ele está gerando uma comunicação. Então, o Ellison nos diz que as mídias são multimodais e na aula, no encontro passado, falamos das modalidades, né? A modalidade material, a modalidade espaço-temporal, a modalidade sensorial e a modalidade... esqueci o nome. Quem me lembra aí? A modalidade... a última... Semiótica? Semiótica, obrigada. Escapou. Então, essas modalidades que vão compor
uma mídia multimodal. Todas as mídias são intermediáticas, elas são compostas de recursos básicos e elas têm relação entre si, então elas compartilham características básicas. Bom, então, para o Ellerson, a adaptação é um fenômeno de mídia, é uma transformação midiática, é um tipo específico de transformação de mídias. Então, vejam, eu vou pensar numa transformação de mídia, e aqui eu trago para vocês o romance do Flaubert, Madame Bovary, do século XIX. Acho que esse é um dos romances, talvez, mais conhecidos, assim, todo mundo já ouviu falar de Madame Bovary, seja pelo romance ou seja pelas adaptações, né? Então, para transformar esse romance em um outro objeto, em outro produto de mídia que vai gerar comunicação, eu vou pensar em qual características essa mídia apresenta para eu poder fazer essa transformação. Então, o Ellerson pensa nisso, nas características que vão designar todos os tipos de traços de mídias. Tá? E são esses traços, eles tendem a ser associados tanto à forma quanto ao conteúdo. Então, a gente pensa na estrutura do romance, na história, no ritmo, na composição, nos temas que o romance vai trabalhar, nas personagens e etc. Tá? Então, pensemos nisso, se esse romance se transformar num mangá. Então, basicamente, hoje eu só vou falar de história em quadrinhos, que é o que eu tenho mais trabalhado na área da adaptação. Então, a gente tem aqui a transformação desse romance para esse mangá. Esse mangá é um mangá de luxo, tá? Em geral, os mangás não são assim, eles têm outro formato, mas ele foi encomendado para ser assim, e ele transformou a história da Madame Bovary em quadrinhos japoneses. Quem fez essa adaptação foi a Yumiko Igarashi, uma grande mangaka, muito conhecida, né? E ela foi buscar lá no romance os temas, as ideias, para transformar isso num produto de mídia que trabalha a imagem, vários signos e o texto escrito, né? Então, um exemplo só, no texto da Madame Bovary, do Flaubert, ele começa com uma grande descrição de quem era o Charles Bovary, o que ele estava fazendo, e só no segundo capítulo que a gente tem a introdução da Emma Bovary. Tá? E aí passa o tempo, ele conhece a Emma, e daí tem o casamento dos dois. A Emma Bovary é a moça que estudou numa escola, num internato, e ela tinha várias ilusões sobre a vida e o casamento. Então, ela projetou que o casamento dela seria um casamento lindo, maravilhoso, e quando a gente lê o romance, a gente vê a primeira decepção dela, que o dia do casamento é péssimo, porque o vestido dela fica enganchando nas plantas da fazenda, os convidados são péssimos, são mal educados. Já a Igarashi, ela transforma o dia do casamento da Emma num casamento visualmente ingênuo, que é um pouco a ideia da Madame Bovary, mas também alguma coisa assim que nos transmite uma coisa boa, né? E aí, vocês podem ver que essa página, ela apresenta o casal rodeado de flores, né? Na linguagem mangá, a gente tem uma coisa que se chama manpu. Manpu são os signos visuais. E quando o mangaka usa muita flor, ele está indicando uma certa pureza das personagens que estão em volta nisso. Então, a mangaka vai buscar no romance, para retratar essa passagem, a pureza da Emma em relação a esse episódio da vida dela. Então, vejam, são as características do romance, do que o Flaubert pensou, que foram transmediadas
para uma linguagem diferente. Bom, além disso, o Ellison pensa também nas relações, nas inter-relações mediais. Como que a gente... Como que a gente pode olhar essas relações das mídias, né? Então, a gente pode ver em uma perspectiva sincrônica ou diacrônica. As meninas também falaram sobre isso na segunda-feira. A perspectiva sincrônica, ela vai pensar como que as características de uma mídia se apresentam em um momento determinado. E a diacrônica, ela pensa como as características da mídia se apresentam em relação a uma mídia que pode ser anterior ou posterior. Então, agora eu trago para vocês a adaptação do Estrangeiro, também é um romance bem conhecido, né, do Camus, que foi publicado em 1942, e aqui tem duas adaptações que são bem posteriores, né? A primeira é essa do lado esquerdo, vocês têm aí uma adaptação para um livro ilustrado, é esse aqui, tá? É bem grandão, tá vendo? Ele é lindo, esse livro. E a segunda é uma história em quadrinhos que tem a tradução em português, tá? O Estrangeiro, do Ferrandez. Bom, então a gente tem dois tipos de adaptação que saíram meio que simultaneamente, e a do lado esquerdo é o texto integral do Camus, com imagens, e do lado direito, aí sim, uma adaptação que transforma a linguagem escrita nas sequências físicas da HQ. Tá? Então, como mote de exemplo, eu trago aqui para vocês uma passagem curtíssima do romance, traduzida pela Valérie Ronjanek, penso que é assim que diz o nome dela. A personagem principal, o Berceau, ele está na praia com uma colega de trabalho, a Marie, e os dois estão praticamente envolvidos, assim, quase tendo uma relação. E ele diz que eles estão na praia e o Merceau, que é o narrador, personagem, diz: quando o sol ficou forte demais, ela mergulhou e eu a segui. Alcancei-a, passei o braço em volta de sua cintura e nadamos juntos. Ela continuava a rir. O Munhoz, que é o ilustrador, ele nos oferece uma página inteira dessa passagem dos dois nesse momento da praia. A gente tem uma sensação aqui de uma flutuação, né, das personagens, é uma interpretação muito linda, e todas as imagens dele são assim, o livro inteiro, ele trabalha com esse branco e preto, e com essa ideia do nanquim, né? Então, vejam, eu abri uma página assim, ao acaso, o desenho dele é assim. Já o Ferrandez, ele faz uma página completa mostrando a sequência deles na praia, eles entrando na água, eles saindo da água. Vejam que as imagens não têm texto. O que o Camus falou não é necessário aqui. Ela entrou na água, ele foi atrás dela. Ele pulou na água também e ele está do lado dela. Então, a gente tem duas adaptações que vão pegar a mesma passagem e vão pensar nessa passagem como eles viram e vão colocar num produto de mídia que vai estabelecer a comunicação entre eles e a gente que vai interpretar esses quadrinhos. Bom, o Ellison nos diz que as mídias podem ser transformadas de duas maneiras. Elas podem ser transmediadas ou elas podem ter uma representação. Tá? Então, a transmediação é uma adaptação. Por quê? A mediação é quando você pensa alguma coisa e vai mediar para um produto, para uma mídia técnica à disposição. Então, é uma representação repetida, não é idêntica, como a gente viu, acabou de ver, né? O romance do Camus foi transmediado, não de forma idêntica, mas com características de mídia por um outro tipo de mídia. Já a representação, ela vai apontar para uma mídia a partir do ponto de vista de outro tipo de mídia. A Camila falou disso, né?
Bom, então o Ellison nos diz que o conceito de mediação ele vai realçar a realização material dos produtos de mídia, enquanto que o conceito de representação vai realçar a concepção semiótica da mídia. Então, vejam, agora eu tenho um exemplo aqui para pensar nessas três coisas. A mediação, então, é um processo através do qual um meio técnico torna percebível algum tipo de conteúdo da mídia. Vocês têm aqui a página de um livro, e nessa página vocês têm o poema do Carlos Drummond, Da Necessidade, tá? Que ele escreveu em 1940. Penso eu que quando ele escreveu, ele deve ter escrito à mão, em 1940, e depois isso foi para um livro. Né? Então, a primeira mediação é como ele pensou e ele colocou no papel. Aí, a transmediação é o conteúdo desse poema que é mediado uma segunda ou terceira ou quarta vez por outro meio técnico. Então, vamos ver a mediação que eu trago aqui para vocês desse meio técnico. Não está passando, né? Não. Tá, eu vou para essa e vou para essa outra. Tá. Agora foi, né? Foi. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana, é preciso estudar bola PUC, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. É demais, né? Preciso ter mãos pálidas. De novo? Bom, então, o nosso querido Tom Jobim aqui, né? Transmediando o poema do Drummond. E isso é interessante a gente pensar pelo seguinte: quando a gente fala de adaptação, a adaptação não pensa nisso. O Tom Jobim lendo o romance é uma transmediação, é uma adaptação. Não, ele está lendo a poesia. Romance não, a poesia, desculpa. Mas, para o Ellison, ele pensou que quando esse produto de mídia vai para outra esfera, ele está sendo transmediado, ele mudou de mídia. E aqui a gente tem a voz. Se a gente estivesse só ouvindo, a gente não precisava ver. Se a gente estivesse só ouvindo, já era uma transmediação. Mas essa transmediação conta também com a imagem, com algumas fotos do Drummond, com o Jobim comentando, né, a poesia. E daí, além da mediação e da transmediação, a gente tem a representação. A representação dentro dessa transmediação. Então, é uma criação de significado nos atos perceptivos e cognitivos da recepção. Então, significação no seu sentido mais amplo. Então, para cada um de nós, como que a gente percebeu isso? Para cada um de nós, como que as nossas funções cognitivas entenderam. Tá? Bom, então, o Ellison faz essa diferenciação desses dois fenômenos. Para ele, enquanto a representação é a criação de sentidos, é a significação de um produto de mídia, a mediação é o processo de percepção do conteúdo de uma mídia através dos meios técnicos. Então, para o Ellison, a representação é um fenômeno semiótico que deve ser entendido como o cerne da significação. E a Ana Cláudia falou disso, existem 3 tipos principais, baseado na tríade do Peirce, que são ícone, índice e descrição. O Ellison pegou e falou assim, não, eu vou dar um nome novo para isso, porque eu também preciso pôr a minha marca. Então, ele chama o ícone de ilustração, que é tudo que a gente olha e percebe visualmente que tem a ver
com alguma coisa que a gente conhece, né? O índice vira indicação, é alguma coisa que a gente olha e fala, isso está me mostrando, me faz pensar em um cachorro. E a descrição vira um símbolo, né? E aí, é o contrário, desculpe, são todas as coisas que nos mostram que isso é um cachorro. Então, quando a gente lê através de signos, as letras, cuidado, cão bravo, a gente pensa num cão bravo. Não? Bom, então, para o Ellison, todo produto de mídia, ele pode significar ou representar quase tudo, ele pode sugerir, aludir ou se referir a outra mídia, ele pode mencionar ou nomear outra mídia, e ele pode citar ou comentar sobre outra mídia. Como a gente viu lá atrás, o quadro do Cândido Portinari sendo citado pelo mundano num grafite. Então, quando a gente faz essa mediação, a gente tem um novo produto de mídia que é distintamente diferente do anterior. Então, isso significa que ele é diferente, mas ele é baseado nas características do produto anterior. É um processo de mudança que deixa intacta a essência. O Ellison gosta de falar de essência do produto de mídia. Tá? Então, a gente pensa num produto de mídia, por exemplo, aqui o romance O Germinal, que ele é visto como um original em um caso específico de transmediação. Quando a gente fala de original aqui, é que ele está na origem, e não que ele nunca foi feito. A gente já entendeu que uma coisa original não existe, né? Então, esse produto original é a fonte da transmediação. E o novo produto, o Ellison chama de versão. Então, aqui eu tenho a história em quadrinhos, O Germinal, que é uma nova versão desse produto original. Bom, como que a gente pode usar esses conceitos de transmediação e representação? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro é esse romance, As Barbas... Não é um romance, né? Segundo a autora, que é a Lilian Moritz Schwartz, é esse aqui, né? Olha como ele é bem volumoso. As Barbas do Imperador são ensaios sobre a biografia do imperador. E ele foi transmediado para essa história em quadrinho do Spaca, né? Que é essa aqui. Essa história em quadrinho. E vejam que lá em cima está Spaca e o nome da Lia Schwartz, né? Então, o Spaca, ele transmitiu, e aqui, como vocês podem ver, ele está mostrando quando o Dom Pedro foi coroado. Tá? E não sei se todo mundo... Isso, como a Ellison disse, isso é uma ferramenta de comunicação e vai depender da gente o que a gente vai interpretar. Eu não sei se todo mundo vai pensar isso, mas na hora que a gente bate os olhos, para quem conhece, a gente lembra do quadro da coroação do Dom Pedro II, do Manuel de Araújo de Porto Alegre. Esse quadro foi feito entre 1846 e 1845, e ele está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Né? Então, vejam que o Spaca transforma uma pintura num desenho, usando todos os signos semióticos da história em quadrinho. E aqui a gente tem mais uma passagem dessa história em quadrinho, e vocês podem ver aí o Dom Pedro passeando pelo Egito, e no final dos quadrinhos, o Spaca revela para a gente que existe uma foto desse momento, tá? E essa foto é do Dom Pedro e a sua comitiva no Egito. Foi um retrato que foi feito em 1876 pelo Schoff. Bom, vejam, para mim, eu desenvolvi uma teoria, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, sobre a citação visual. Então, o Spaca está citando visualmente 2 coisas. Primeiro, ele está citando uma pintura, que é uma outra... Vejam, houve a transmediação do livro, da mídia Origem,
para os quadrinhos. Dentro dessa mídia origem, o Spaca transmediou uma pintura para o ambiente semiótico dos quadrinhos e situou visualmente tanto essa pintura quanto essa fotografia. Então, quem me fez conseguir pensar nisso foi o Ellerstrom e suas teorias. Segundo exemplo, eu vou bem rapidinho terminando, que eu já estou chegando no final, eu trago para vocês, então, o romance do Victor Hugo, que acho que a maioria das pessoas conhece, que se chama Os Miseráveis. Aqui eu tenho meu volume, vejam, esse romance é imenso, né? São poucas as pessoas que, de fato, leram o romance Os Miseráveis, mas a maioria das pessoas conhecem a história dos Miseráveis. É uma história atual até hoje, e a França acabou de lançar um filme novo sobre os Miseráveis, né? Uma adaptação. Esses aqui são, olha, os 8 volumes de mangá que foram transformados, Os Miseráveis, a partir de uma interpretação do Arai, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a adaptação da segunda parte do romance, que é quando que se chama Cumprimente Promessa, Feita a Morte, né? Então, o romance do Hugo é dividido em partes, as partes são divididas em livros, tá? E o mangá, diferentemente, ele é dividido em volumes, a gente tem 8 volumes, e ele tem partes, né? Então, essa segunda parte. Vejam o que a gente falou lá atrás, de pensar sincronicamente, diacronicamente, como analisar essas adaptações. Então, o momento que a gente vai ver é o momento que a personagem principal, o Jean Valjean, que tinha sido preso e que mudou de vida por vários acontecimentos, ele promete a Fantine, que era uma operária da sua fábrica, que ele ia cuidar da Cosette, que é filha dele, que era a filha da Fantine. A Cosette tinha sido deixada pela Fantine com um casal que se chama Thénardier, e esse casal se aproveitava tanto da Fantine quanto da Cosette. A Fantine morre e o Jean Valjean promete para ela que vai buscar a Cosette, vai resgatar a Cosette. Bom, então, a gente está numa passagem da Cosette, que ela está com a família Thénardier, e a mulher pede para a Cosette ir até a floresta escura buscar água, e ela morre de medo. Mas vejam que o Victor Hugo fala, agora a dona Thénardier, que lhe aparecia, a mulher medonha, com sua boca de hiena e uma raiva flamejante nos olhos. O Hugo, ele trabalha bastante com essa comparação da personagem com os animais. E esse adaptador, o Arai, ele pega esse gancho para fazer a adaptação dele. Então, vocês têm aqui as páginas que vão introduzir esse momento. Vocês têm a Madame Thénardier aí, as linhas de tensão, que são signos do mangá, que estão mostrando que o ambiente, que a cena é muito violenta, e a gente tem a Cosette com os olhos escuros para mostrar o esgotamento dela. E aqui a gente tem a cena em que ela está morrendo de medo da Madame Thénardier, e ela está com o balde na mão, e a Madame Thénardier, vejam, ela se transformou num javali. Então, a gente tem a representação aqui do javali, e se a gente pensar nas 3 ideias do Ellerstrom, a gente pensa nesse javali, que é um bicho medonho, e que sempre traz para a gente algum significado de uma coisa ruim. Então, a gente tem os vilões da Tartaruga Ninja, a gente tem o Tauti do Supanda, e, mais recentemente, a gente tem esse filme australiano do Boa, que é um javali assassino. Depois, a gente tem o momento que a Fantine está na floresta morrendo de medo. Vejam como eles trabalham com preto e branco, mas como as luzes e as sombras são muito importantes. Aqui, ela está na floresta, com medo, no escuro. A última imagem do lado esquerdo mostra o quanto estava difícil para ela esse momento. E, ao virar a página, ela está vendo alguém na floresta, e ela compara um leão. E vejam a luminosidade que aparece no leão. E ela diz,
eu vi uma criatura enorme e eu não tive medo. Na página seguinte, a gente vê essa criatura que aparece pegando o balde da mão dela, um homem, é o Jean Valjean, que está vindo ao encontro dela, e ele aparece um pouco mascarado, como se ele fosse o Zorro, aquele que vai resolver as coisas, né? Então, a figura do leão, impossível da gente não pensar no Rei Leão, né? Pensar também nos contos de Nárnia e o Aslan, que são figuras importantíssimas de como o leão é uma figura positiva, né? Finalmente, o Jean Valjean vai fazer o acordo para levar a Cosette embora e o marido da Madame Thénardier, vejam, ele se transforma em cobra a hora que o Jean Valjean está negociando com ele. E aí, de novo, a significação, a representação das cobras que a gente tem na mente, o Pequeno Príncipe, que tem a cobra que vai picar ele, e ele vai para o mundo dele de volta, né? A serpente que representa a morte daquele mundo de fantasia. A gente tem a K, que é a serpente que quer devorar o Mowgli, e mais recentemente todo mundo conhece a Nagini, que é a serpente do Voldemort, né? Bom, essa parte se termina assim, com a figura primeiro do leão, com a Cosette nas costas dele, e o leão significa um animal que protege e que a cauda dele vai apagando os rastros dele, ou seja, a Cosette está começando uma vida nova. Do lado esquerdo, a gente tem uma figura, obviamente, de maternidade, né? Então, a gente tem aí o Simba com o pai dele, os leões que ficam com os filhotes nas costas, e essa é uma figura bem conhecida de uma Madonna, né, que está sendo retomada aqui. Vejam quantos signos visuais ele coloca para a gente entender o que ele está querendo dizer sem nenhuma linguagem textual, né? E a cena termina assim, com eles indo embora. Então, vejam como que a gente vai avaliar essa adaptação se a gente pensar do ponto de vista de fidelidade. Impossível, né? Bom, o Ellison, então, ele se pergunta se há uma linha divisória entre adaptação e intermedialidade. E ele diz que a adaptação não é simplesmente qualquer tipo de transformação das mídias, mas é uma transmediação. Não é meramente qualquer tipo de transmediação, mediação de um produto de mídia específico. A transmediação de um produto de mídia específico, ela é feita por um novo produto de mídia específico. O campo de adaptação geralmente não inclui roteiros, libretos que são projetados para serem transmediados. A Camila falou disso no encontro passado. Então, por exemplo, um libreto, quando ele se transforma em uma ópera encenada, ninguém pensa que isso é uma adaptação. Para o Ellison, isso é uma adaptação, é uma transmediação. E a adaptação raramente menciona a transmediação de imagens não temporais para temporais. A leitura do texto escrito em voz alta, como a gente viu, e muitos outros tipos de transmediação. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Leiam os textos do Ellison, porque, de fato, ele é genial, e agradeço a todos por terem me ouvido. Que prazer ouvir falar sobre transmediação dessa perspectiva, com muitos exemplos, vários comentários. Tenho certeza que muitos aqui têm algumas perguntas, então vou ressaltar novamente o formulário no chat, que a gente vai encaminhar o link de novo. Para quem tiver alguma pergunta para a professora Ana, para já colocar lá para não esquecer, porque elas vão responder as perguntas. Agora temos a palavra da professora Elaine, que vai seguir a apresentação do Ellison. Então, passo a palavra. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada, Bruna. Eu pensem numa da Ana Luísa, o que eu vou dizer ainda que já não foi, de alguma forma, contemplado, não só pela Ana Luísa, mas
pelas colegas anteriormente. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vai funcionar agora, a minha tela. Vamos ver se vai dar certo. E acho que vai. Agora eu posso vir para cá. Então, estão todos me vendo bem? Estão? Tá, ótimo. Então, muito bem. Primeiramente, eu agradeço. Para mim é um prazer, uma satisfação e uma honra muito grande ter sido convidada a integrar esse Dream Team da intermedialidade brasileira, e me sinto, assim, humbled, como a gente diz em inglês, porque... Congelou? Acho que deu uma travada a apresentação da professora, o vídeo dela. Precisa avisar para ela, hein? Vamos ver se ela consegue voltar. Eu vou tentar mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. Ela tinha avisado já, pessoal, que a internet dela estava um pouco instável, por isso a gente pediu para todo mundo desligar a câmera para ver se facilita. Vamos ver se aqui funciona. Eu dizia antes que eu estava com um problema sério de rede, né? Então, é esse o problema, ela está instável e agora está voltando no outro computador também. Então, espera um pouquinho, deixa eu fechar aqui para não dar ecos. Então, vamos tentar de novo aqui. Vou tentar abrir em PowerPoint. Vamos ver se funciona. O problema é que aqui, com este outro computador que eu estou usando agora, eu vou ter que usar uma apresentação em PDF. E aí, alguns efeitos vão se perder. Vamos ver se eu consigo voltar para cá. Tá, voltei. Então, vou fechar aqui de novo. Pronto. Tá. Acho que agora vai. Tá, muito bem. Conseguem ver a minha apresentação aqui? Sim, perfeito. Então, tá. Então, dizia eu que sou muito grata por essa oportunidade, na qual eu vou falar brevemente, tentando sintetizar o pensamento do Wellstrom, aplicado especificamente a questões de narração e narrativa, a partir deste tratado que ele publicou em 2019. Não está aparecendo a apresentação? Ué, tem mais alguém com problema com a apresentação? Então, espera um pouquinho, vamos tentar de novo. Meu Deus, o que está acontecendo? Se você quiser nos enviar, a gente pode tentar compartilhar também, talvez, para não sobrecarregar muito a sua internet. Tá, então vou tentar enviar aqui. Vamos enviar aqui, só um minutinho. Que coisa, parece que tem horas que eu fiz todo tipo de preparação que vocês podem imaginar, mas sempre tem alguma coisa que pode dar errado, né? A lei de Murphy. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Coisas que a gente não tem o menor domínio. É incrível, né? É que, na verdade, é cabeçuda, porque eu... deixa eu só colocar aqui, só um pouquinho. Eu queria... Aqui, estou mandando para... Acho que agora foi aí no chat. Acho que eu não coloquei para todo mundo, né? Mas não tem problema se foi para todo mundo. Consegue acessar, Melissa? Já acessei. Maravilha. Ótimo, maravilhoso, que bom. Mas dizia eu, retomando, que então o que eu vou tentar fazer, pode passar o slide, Melissa,
o que eu vou tentar fazer em tempo recorde é sistematizar um pouco o pensamento do Wellstrom aplicado à questão das narrativas, que ele apresentou nessa obra chamada Transmedial Narration, Narratives and Stories in Different Media. A obra, como tudo que o Lars produziu, está disponível para download gratuito, mas não tem traduzido, e eu estou traduzindo, eu e alunos do meu grupo estamos traduzindo, então, até em função disso que as colegas me convidaram para falar um pouquinho sobre essa questão bem específica das narrativas, mas ainda que ela seja mais específica do que a comunicação em geral, que é o objeto da teorização da intermedialidade do Wellstrom, ainda assim é um campo muito grande, né? Mas, de qualquer maneira, assim, o que o Wellstrom se propôs a fazer nessa obra de 2019, que, como vocês veem, é posterior àquelas duas obras das quais tanto a Ana Luísa quanto as colegas do primeiro encontro estavam falando, né? Aqui ele já sistematiza um pouco mais o modelo semiótico dele para aplicar isso para a questão específica das narrativas. Então, já é um amadurecimento, digamos assim, da proposta teórica dele. Então, basicamente, é esse modelo semiótico para a compreensão das narrativas, independentemente das mídias de realização, ou seja, numa perspectiva transmedial, ou talvez até supramedial, né? O que é a narrativa, independentemente da mídia em que ela se realiza. Ao fazer isso, o que o Wellstrom consegue, de certa forma, é quase realizar o sonho do Tzvetan Todorov, que foi quem cunhou o termo narratologia para nomear o que ele defendia como uma ciência da narrativa, né? Então, dentro dos meus estudos em narrativa, me parece que o Wellstrom é realmente quem mais se aproxima disso, de realizar esse sonho do Todorov. E esse estudo do Wellstrom é muito importante, não só para a gente pensar nas questões de transmediação de histórias ficcionais, como no caso da adaptação, como a Ana Luísa colocou, mas também porque ele vai falar de qualquer tipo de narrativa, não apenas das narrativas ficcionais. E as narrativas, conforme são transmediadas, elas têm perdas e ganhos de valor cognitivo, né, de sentidos. E isso tem ou pode ter implicações até para o aspecto da veracidade. E eu acho que não é à toa que a gente está vivendo uma época em que narrativa virou sinônimo para mentira, para enganação, para conversa fiada, para todo tipo de discurso duvidoso, né, ou questionável, ou mal intencionado, né? Então, entender os processos, os ganhos e as potenciais perdas de sentido que se tem pelo simples fato de um mesmo valor cognitivo poder ser transmediado em outros canais mediais, né? Isso é muito importante para a gente investigar e a gente tomar consciência de como a veracidade é também um elemento passível de manipulação e de perda nesses trânsitos, né? Então, vocês vejam que essa teoria vai muito além dos limites e dos interesses específicos de nós, do ramo da área de letras ou das artes e dos estudos interartes. Pode passar, Melissa, por favor. Mas antes da gente entrar na proposta teórica do Wellstrom propriamente dita, é importante a gente falar do elefante na sala. O elefante na sala são conceitos muito próximos da ideia de narração transmedial, que é o título da obra do Wellstrom, e que, até pela sonoridade, muitas vezes se confundem. Eu estou falando especificamente dos conceitos de narrativa transmídia, do Henry Jenkins, e de mundo transmídia, ou mundo de história transmídia, Transmedia Story World, conforme foi teorizado e discutido por diversos autores diferentes, né? Por exemplo, o Stone, a Ryan, a Klastrup, a Tosca. Em função das nossas limitações de tempo, eu não vou me deter aqui nas diferenças, mas, assim, o que
os conceitos de narrativa transmídia e de mundos transmídia abordam estão contidos, né, esses conceitos estão contidos na teorização do Elstrom, porque ele não está falando, o Elstrom não está se detendo em um tipo de narrativa específico, em um tipo de texto ou de história específico, que é o caso desses conceitos um pouco mais fechados, tá? O Elstrom está olhando para o fenômeno da narração, tá? Então, podemos passar, Melissa. O que seria esse fenômeno, né? Aqui ele traz o cerne da discussão dele, a conceituação central. Ele diz que narrativa é uma esfera virtual, eu vou explicar tudo isso, tá? É uma esfera virtual que emerge na comunicação, isso é muito importante, contendo eventos que se relacionam temporalmente entre si de forma significativa e outras características mediais. Os eventos constituem o núcleo da narrativa, sua história. Já a narração é simplesmente a comunicação de narrativas. Ou seja, narração é o ato de narrar. Ponto. A história é o núcleo da narrativa. Então, vocês vejam, a história não é a narrativa. A narrativa é a história mais as características da mídia. E aqui a gente começa a ver por que toda essa teorização embasa muito bem a discussão que a Ana Luísa trouxe antes sobre a questão da adaptação. Mas nós vamos esmiuçar isso aqui mais um pouquinho. No próximo slide, Melissa, por favor, a gente tem, então, um modelo que, de certa forma, diagrama um pouco melhor esses elementos que participam do ato, né, ou do fenômeno comunicacional, que ele vai chamar de, né, a narração como fenômeno comunicacional. Por ser um fenômeno comunicacional, vocês vão ver que vocês já devem ter reconhecido que esse modelo que eu apresentei aqui se parece muito com todos aqueles modelos da comunicação que a gente viu lá no Peirce, no Jacobson, e até mesmo, se não me engano, foi a Miriam que apresentou, né? O próprio Elstrom usa aquele modelo de comunicação que a gente tem um emissor, uma mensagem, um receptor. É mais ou menos a mesma coisa aqui, só que a gente vai ter um narrador, onde era o emissor, né? E ali vocês têm, então, eu não estou apresentando, essa nuvenzinha da extrema esquerda é a nuvenzinha da esfera virtual do narrador, né? Então, a gente tem um narrador, a mensagem é o produto de mídia e o receptor é o narratário. Depois eu vou entrar em maiores detalhes sobre essa questão do narrador e do narratário, se isso se confunde ou não com esses termos conforme usados em outras teorias, né? Então, essa esfera virtual que se forma na mente do narrador, lá na nuvenzinha da esquerda, ela é composta pelo quê? Pela história, quer dizer, aqueles eventos, né, ordenados temporalmente, criando sentido, mas o quê? As necessárias características mediais. Porque no momento que o narrador decide que ele vai comunicar essa história, né, esses eventos, de uma forma ou de outra, falando ou escrevendo, ou fazendo uma mímica, ou uma dança, ou desenhando, ele automaticamente começa a conformar esse produto de mídia. E esse produto de mídia, então, é materializado, e ele tem como características intrínsecas as características da própria mídia, as características que limitam ou que potencializam a transmissão desse conteúdo. Esse produto de mídia, então, chega às mãos do narratário, né, da pessoa que vai decodificá-lo. Num primeiro momento, o que a gente tem é um reconhecimento do produto de mídia como tal. A Ana Luísa nos apresentou ali mangás, né? Hoje eu acho que as pessoas já estão bastante familiarizadas com mangás, né? Mas quando começaram a consumir mangás aqui no Ocidente,
as pessoas tinham que explicar que tu tens que ler o mangá da direita para a esquerda, porque a gente não tinha a nossa cultura de leitura, né? As nossas convenções de decodificação não eram nesse sentido. Então, o próprio reconhecimento do funcionamento daquele produto de mídia, de como ele vai criar sentido, como ele permite a criação de sentido, isso já começa a interferir no processo de semiose, né? E, além das condições específicas da mídia, né, nesse processo de transferência, uma outra coisa que vai interferir na criação de sentido é o que o Wellstrom chama de experiência colateral, que vocês têm citado ali embaixo. A experiência colateral é um conceito que o Wellstrom traz do Peirce, né, como muitos dos conceitos dele, ele traz a semiótica peirciana, e que, grosso modo, a gente poderia chamar de conhecimento prévio, né? Então, o narratário recebe esse produto de mídia, reconhece esse produto de mídia. Se ele tem condições de consumir esse produto de mídia, o que eu quero dizer com consumir? Se ele tem condições de ler, se ele conhece a língua, se ele conhece as convenções de decodificação daquele produto, se ele tem os sentidos que permite que ele né, faça a fruição desse produto, então ele começa o processo de decodificação. Mas a decodificação não é o mesmo que a representação. A representação é a semiose, é a produção de sentido. E essa a gente faz aplicando esquemas cognitivos ou experiência colateral, que é o nosso conhecimento de mundo, é o nosso conhecimento prévio. E é aqui, gente, é aqui que as coisas começam a tomar uma feição muito interessante, porque é justamente isso, e mais a todas as características mediais, que fazem com que essa esfera virtual do narratário não possa ser idêntica à esfera virtual do narrador. E é por isso que discutir fidelidade o que o autor tinha em mente, a intenção autoral, é uma discussão falaciosa, né? Porque a própria mediação e o fato de que a representação vai lançar mão da experiência colateral do narratário inviabilizam essa identidade absoluta entre a narrativa que foi concebida na mente do narrador e a narrativa que vai se constituir, de fato, na mente do narratário. Eu vou dar um exemplo agora. Vamos passar para o próximo slide. Vamos imaginar que um determinado cidadão, chamado Bill, resolve contar para as pessoas a história da Rainha Cleópatra. Então, ele tem lá uma série de eventos relacionados à Rainha Cleópatra, e ele pensa assim, eu vou contar isso na forma de uma peça de teatro. Mas onde esse cidadão mora, mulheres não podem encenar, não podem atuar no teatro. Então, ele vai ser obrigado, pelas convenções da mídia teatro do seu país, na sua época, ele se vê obrigado a escalar um menino para viver o papel da Cleópatra, para encenar a Cleópatra. E essa é exatamente a circunstância qualificadora e que cria uma série de especificidades em relação à Cleópatra que a gente tem lá na peça de William Shakespeare. Quando esse texto chega às mãos de um leitor, ou, não, na verdade, nem chega às mãos, né, mas esse texto assistido por um narratário, vai ser interpretado de uma determinada forma. Esse narratário, se estiver familiarizado com essa convenção de que as mulheres da peça são encenadas por meninos, ele não vai achar nada de estranho, ele vai entender, aquilo é uma mulher, PT saudações. Se o narratário não está familiarizado com essa convenção da mídia teatro, para a qual essa peça foi produzida, talvez ele imagine que a Rainha Cleópatra era uma mulher trans. Claro,
essa é uma situação absurda, porque eu estou misturando alguns valores e critérios e possíveis interpretações do século XXI com a situação real, né, da produção da peça Antônio e Cleópatra por Shakespeare na Renascença britânica, inglesa, né, quando realmente mulheres não podiam encenar, né, não podiam atuar no teatro. Mas só para vocês verem o quanto o contexto qualificador da mídia interfere na própria produção do produto de mídia e na esfera virtual que aquele narratário vai conseguir construir, né? Então, achar que a história por si só não sofre interferências do canal, da mídia, pela qual ela está sendo mediada, é de uma ingenuidade muito grande, né? Então, a mesma história de Cleópatra, nas mãos de um diretor de cinema, por exemplo, que tem à sua disposição os recursos dos estúdios de Hollywood, resulta, por exemplo, numa rainha Cleópatra encenada, né, vivida por uma atriz belíssima como Elizabeth Taylor, mas isso também vai criar uma série de sentidos que podem ser muito diversos dos sentidos, por exemplo, imaginados lá por Shakespeare ou por quaisquer outras pessoas que tenham imaginado Cleópatra antes deles. Porque quem vê isso vai imaginar que as mulheres egípcias ou as rainhas egípcias eram mulheres brancas, de olhos cor de violeta, o que é provavelmente um pouco distante da realidade histórica dos fatos, né? Então, o nosso narratário fica sempre ali intrigado e ele tem que aplicar o quê? O seu próprio conhecimento de mundo, a sua experiência colateral, para fazer, digamos assim, para neutralizar, digamos assim, essas características, esses elementos, esses fatores de interferência que podem acontecer no sentido da obra, que são trazidos muitas vezes pelo contexto qualificador da mídia, né? Muito bem, podemos passar, Melissa, por favor. O Elstrom não tirou essa teoria do nada, evidentemente. Ele nos mostra por A mais B, mas assim, de forma escrita, né, usando a mídia escrita, que a narrativa é, no frigir dos ovos, aquilo que a gente constrói juntando os eventos da história e as características mediais. E teve um cineasta russo que fez uma experiência muito nos primórdios do cinema. Isso, pode passar o vídeo, que ele é mudo mesmo, eu vou falando. Esse vídeo aqui que vocês têm é chamado de o vídeo do efeito Kuleshov. Foi produzido pelo Lev Kuleshov, que era um cineasta e um dos formalistas russos, né, que muito testaram possibilidades e teorizaram a respeito da montagem. A hipótese do Kuleshov era que, no cinema, a narrativa e o sentido é dado pela mera justaposição dos planos. Então, ele demonstra aqui o quê? Que a justaposição de um prato de sopa com o plano, né, o close-up do ator, sugere que ele tem fome ou vontade de comer, que a justaposição Pode fechar, Melissa, obrigada. A justaposição... Pode passar para o próximo slide, Melissa. A justaposição do plano da menina no caixão sugere pesar, e a justaposição do plano da mulher bonita, languidamente deitada, sugere desejo, né? Então, na verdade, essa narrativa muito proposta pelo Kuleshov já demonstra isso que o Elstrom está teorizando a respeito, né? Que a narrativa efetivamente se consolida na mente do narratário. Mas isso depende, evidentemente, de um narratário ter como é que eu chamo? Experiência colateral, né? E familiaridade com a mídia que lhe permitam fazer essa interpretação. Se a pessoa nunca foi ao cinema, talvez ela não tenha esse
ela não entenda essa lógica que está sendo proposta com o sequenciamento. Para nós, isso já é uma coisa dada, né? Agora, vocês vejam que essa mesma história bem incipiente do Kuleshov, se trazida para outra mídia, por exemplo, aqui nós temos a fotografia, ela já perde muito daquele sentido que ele imagina que estava sendo sugerido na sequência fílmica, né? A justaposição fotográfica de um prato de sopa e um homem, a justaposição fotográfica de uma menina no caixão e esse mesmo homem, não tem a mesma força de sugerir esse sentido que ele acredita, que Kuleshov e os formalistas russos acreditavam que a montagem gerava, né? Então, talvez isso seja uma limitação da mídia fotográfica estática em relação à mídia fílmica, que é móvel e tem um desenvolvimento temporal. Da mesma forma, se nós pegássemos essa proposta bem incipiente de narrativa do Kuleshov e quiséssemos literalizá-la, a gente poderia ter um parágrafo como esse aqui. Isso aqui é da minha verve poética, tá? Vocês não riam. Como era um experimento russo, eu dei nomes russos aos nossos personagens. Então, ficou assim, ó, Dmitri estava confuso. Não sabia dizer se o embrulho no estômago que sentia era fome, diante do prato de sopa fumegante que tia Olga servira, se seria tristeza pela morte da pequena Tatiana, ou mesmo desconcertante desejo que sentia pela esposa de seu chefe. Eu coloquei esse chefe aqui para dar um ar dostoievskiano, né? Sempre tem que ter um drama com o chefe da repartição. Então, vocês vejam aqui que eu literalizei a coisa, né? E acrescentei elementos, criei, inclusive, outros fatos que não estão sugeridos nem aqui na sequência fotográfica e nem tampouco no experimento do Kuleshov. Mas o cerne é mais ou menos o mesmo, né? Então, o Elstrom vai falar que a gente pode ter, inclusive, uma hierarquia de eventos nas narrativas. E, obviamente, algumas mídias levam uma certa vantagem em representar certos tipos de eventos. Então, podemos passar agora para o próximo slide. Então, o que o Elstrom nos diz é que, na verdade, essa questão de pensar no potencial narrativo das mídias tem que estar vinculado à teorização dele a respeito das modalidades das mídias. É aí que a gente precisa focar. Por quê? Se vocês virem aqui esse haikai que eu coloquei, Infância, do Guilherme de Almeida. Um gosto de amora, comida com sol, a vida chamava-se agora. Isso é um pequeno poema, e é dificílimo dizer que isso é um poema essencialmente narrativo. Mas a gente tende a achar que a literatura é a mais narrativa de todas as mídias. Inclusive, a gente tende a achar que a literatura não é estática, né? Que a literatura que ela tem uma decorrência num eixo temporal. E isso não é verdade, a menos que seja a literatura oral, né? A literatura quando falada. Porque a literatura impressa se nos apresenta estática. Tão estática quanto essa fotografia que vocês estão vendo na tela. Nós é que somos condicionados a decodificá-la num certo sentido. E aí, de novo, né, a comparação com os mangás da Ana Luísa. No Ocidente, nós temos uma forte convenção de decodificação, e ela é tão forte que a gente não se dá conta de que quando a gente pega um texto literário, na verdade, a gente está diante de uma mídia estática, uma mídia de exposição bidimensional, gráfica e estática. E o que vai dar a noção de temporalidade é a nossa leitura, é o processo de decodificação, que, por convenção ocidental, a gente vai fazer da esquerda para a direita, de cima para baixo. E isso é mera convenção. A gente não tem uma convenção estabelecida para interpretar essa foto da direita, do Cartier-Bresson, por exemplo, que foi um mestre em fotografar situações embaraçosas para os narratologistas, porque essa foto é altamente narrativa,
né? Eu acho extremamente narrativa. Tentem dizer o que vocês veem nessa fotografia sem recorrer a uma narrativa. É praticamente impossível, né? Por quê? Porque a gente vai decodificar os diferentes elementos que a gente vê nessa fotografia numa sequência temporal. E aí, a nossa semiose vai fazer algo muito semelhante ao que o efeito Kuleshov cria com a montagem, né? E, para radicalizar um pouquinho mais, um dos exemplos de narrativa que o Elstrom traz é uma equação como essa aí do meio da tela. 1 mais 1 mais 4 menos 5 igual a x. Aí vocês dizem, não, aí forçou a amizade, daí eu já não consigo concordar que uma equação matemática seja narrativa. Vamos abrir a mente e vamos parar de pensar que a literatura é dona da narrativa. Quando a gente aprende matemática, uma das coisas que a gente faz com mais, lá nas formas mais incipientes de equações, é justamente transformar pequenos problemas narrativos em equações. Então, aqui, o que a gente tem? Uma coisa se somou a outra coisa que já existia, depois houve um acréscimo de outras 4 coisas, e então se deu uma subtração de 5, e o resultado é desconhecido. Eu poderia fantasiar e criar uma história um pouco mais elaborada aqui facilmente, dizendo algo do tipo assim, eu tinha uma barra de chocolate, ganhei um bombom, depois 4 balas, e depois 5 doces me foram subtraídos, e eu agora já não sei, estou confusa, e não sei se eu tenho sobremesa. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, só que traduzido para uma linguagem verbal, né? E um pouco mais de floreios, né? Eu estou atribuindo outros sentidos para aquilo que está expresso só numericamente ali. Mas vocês vejam que essa decodificação matemática, ela também se dá de forma convencional. A gente sabe que precisa lê-la da esquerda para a direita, né? Mas, enfim, eu vejo que o tempo já está chegando ao fim. Ai, meu Deus, é muita coisa. Então, podemos passar, Melissa, por favor. E aí, talvez uma das coisas lá, quando eu mostrei o modelo de narração do Elstrom, opa, passou demais agora. Isso aí. Uma das coisas que talvez tenha causado alguma dúvida é que eu falei, né, assim, um narrador, né, me referindo a Shakespeare ou ao Mankiewicz, como narradores que criam os produtos de mídia, e o narratário como a pessoa que consome esse produto de mídia, e consome é que eu não estou falando de um ponto de vista capitalista, eu estou falando como, né, um verbo mais amplo que abarca assistir, ler, fruir, ouvir, né? Na concepção, na teoria do Elstrom, o narrador é quem produz, né, primeiramente, essa esfera virtual. Isso é também a concepção de narrador é, de certa forma, uma abstração, porque é óbvio que certos produtos de mídia resultam de uma produção conjunta, né? Filmes, os próprios quadrinhos, né? Muitas vezes a gente tem o trabalho de diversas pessoas envolvidas, né? Mas ele não está aqui individualizando tarefas, ele está falando da instância narrador. A instância narrador é onde se concebe uma esfera virtual de narrativa que é composta por uma história e por características de mídia. Isso, então, é mediado, né? Ganha uma materialidade na forma de um produto de mídia que chega a um narratário, que é um destinatário da comunicação. E esse narratário, então, faz todo o processo de reconhecimento e semiose, né? Bom, a depender do produto de mídia, nós podemos ter níveis narrativos e o que o Elstrom vai chamar de narradores virtuais. Então, digamos que o meu narrador real é um cara chamado Joaquim Maria, e ele cria
produto de mídia que nós recebemos e identificamos como um romance. E nesse produto de mídia, existe um personagem chamado Bento Santiago, que vai narrar a sua vida para a gente. Aliás, não é para a gente, o Bento Santiago vai narrar a sua vida para a senhora leitora, uma senhora leitora. Então, vejam que neste produto de mídia produzido por um narrador chamado Joaquim Maria, nós temos um narrador e um narratário virtuais de toda a história, né? Que é o que o Wellstrom vai chamar de narrador e narratário overarching, né? Do arco narrativo todo, né? Esse narrador virtual pode passar a palavra para alguém, né? Ele pode passar a palavra, por exemplo, para Maria Capitulina, né? A Capitu. E ao fazer isso, a Capitu passa a ser narradora também de algum aspecto, de alguma sequência de eventos, não é? Dentro dessa narrativa que é, a rigor, narrada num plano maior pelo Bentinho e produzida pelo narrador real Joaquim Maria Machado de Assis. Então, essa ideia se aplica às obras de ficção, mas ela se aplica também na nossa comunicação do dia a dia. Eu posso contar para vocês que simplesmente dizer assim, a minha mãe foi ao supermercado, voltou para casa com um gato entalado no motor do carro. Isso é verídico. Tadinho. Eu sou a narradora real, o produto de mídia é isso que é a minha fala, que eu acabei de transmitir para vocês são os narratários reais disso. Mas, no momento que eu digo, que eu parafraseio isso e digo assim, minha mãe veio me visitar hoje e me contou que ela foi ao supermercado. Pronto. Eu já transformei a minha mãe numa narradora overarching, né? Ela passa a ter a voz representada dentro da minha própria narrativa, dentro do meu produto de mídia. Então, na verdade, o que esse modelo do Wellstrom nos permite fazer é criar abordar tantos narradores quantos forem os níveis narrativos que a gente tiver. Mas a gente não precisa disso quando a gente está lidando com narrativas que só têm um nível narrativo. Então, o Wellstrom evita aquela poluição de conceitos e de termos que muitas vezes não são necessários. Mas isso aqui é o narrador, é o autor implícito, né? Não precisa. Em alguns casos, a gente vai ver que há essa semelhança, os conceitos se aproximam, mas eles não são necessários. O que é necessário, e isso é muito característico da teoria do Wellstrom, os modelos deles são sempre mínimos, são sempre minimalistas, eles são sempre irredutíveis, né? Eles não podem ser reduzidos ainda mais, mas eles são expansíveis. Então, sim, é possível que haja narrativas de tamanha sofisticação que a gente tenha, talvez, 4 níveis narrativos, cada um com seu narrador e seu potencial narratário. Mas nós não precisamos pensar na narrativa necessariamente como essa coisa gigantesca, né? Pode passar, Melissa, por gentileza. Então, isso, primeiro aspecto a ser levado em consideração para se pensar as narrativas são as modalidades das mídias, porque elas moldam o sentido do produto de mídia, né? Mas a natureza dos eventos também precisa ser levada em conta, né? Os eventos são basicamente as mudanças de estado dos existentes representados na narrativa, né? Os existentes são as coisas que existem, que podem ser concretas ou abstratas. Conforme esses existentes mudam de estados, né, seja por ações. Ações são eventos que têm uma intencionalidade.
seja por ocorrências, que são eventos que não têm intencionalidade, como, por exemplo, a pessoa morreu, aconteceu um evento com a pessoa. Morrer. Se ela tinha intenção de morrer, eu sou obrigada a dizer, a pessoa cometeu suicídio, ela se matou, ou se deixou matar, né? Então, essa é a distinção que ele faz entre ações e ocorrências. Então, quando a gente tem uma mudança de estado, seja lá do que for, a gente tem um evento. E, a rigor, qualquer evento pode ser representado em alguma mídia. O que nós não temos clareza ainda é do potencial de determinadas mídias para representar certos tipos de eventos. A teorização do Elstrom sugere que parece haver uma tendência nesse sentido, de que quanto mais abstrato o evento, e, portanto, o existente envolvido, maior a possibilidade de transmediação. Então, por exemplo, se eu digo algo como instaurou-se o conflito, a ideia de um conflito, isso aqui é muito vago. Vocês não sabem se eu estou falando de um conflito entre pessoas, de um conflito de ideias, né? Isso é muito abstrato. Essa narrativa incipiente que nós temos aqui pode ser narrada verbalmente, como eu coloquei aqui, pode ser narrada pictoricamente, num desenho, e talvez possa ser narrada até mesmo musicalmente, né? Um ponto, contraponto, uma cacofonia, ou, por exemplo, numa sequência, o Elstrom gosta desses exemplos radicais, uma sequência de pratos, por exemplo, num jantar, pode representar um conflito. Um conflito de sabores, uma coisa que não combina com outra, uma coisa que se sobrepõe à outra, causa um gosto ruim na boca. Isso também são formas de mediar, e se essa mediação está sugerindo uma mudança de estado, ela está sugerindo um evento, ela tem um potencial narrativo. Então, vocês vejam o quão abrangente é essa proposta teórica do Elstrom. Por outro lado, o outro exemplo que eu coloquei ali, a menina estourou o balão, aqui já é mais difícil da gente representar isso musicalmente, por exemplo. Eu não consigo representar especificamente uma menina e não uma mulher, ou um homem, ou um rapaz, musicalmente. Eu posso até representar o estouro do balão, mas eu também não posso garantir que o meu narratário vai entender que aquele barulho era especificamente um balão e não, sei lá, uma sacola de supermercado ou alguma outra coisa que possa fazer o estouro, né? Então, quanto mais concreto, menor a probabilidade de que esse evento seja altamente transmediável. Bom, são 4 horas. Eu não comecei a chegar nem perto das complexidades que a teoria do Elstrom apresenta e nos oferece, até porque esse foi o tratado em que ele se dedicou especificamente à narrativa, e infelizmente pouco tempo depois disso ele faleceu, e tem uma série de coisas que nós precisamos ainda esclarecer e avançar em relação às aplicações do modelo teórico dele para pensar especificamente narrativas. Mas isso que ele deixou já é sensacional, é realmente o tratamento de narrativa que mais se aproxima do ideal de Todorov, como eu falava antes. Então, eu convido todos vocês a conhecerem o livro, né? Me fugiu agora o título do livro, Transmedial Narration. Aguardem que em breve nós pretendemos publicá-lo traduzido, vai ser disponibilizado. Melissa, passa para as referências, por favor. Aqui eu trouxe
as referências que eu coloquei na apresentação, para além da obra do Elson. E no último slide, tem uma pequena propagandinha aqui do meu grupo de estudos, lá na Federal do Rio Grande do Sul. Ali vocês têm um QR Code que leva para o nosso site. E no nosso site, então, vocês têm uma série de textos já traduzidos sobre narratologia, que dialogam em maior ou menor grau com essa teorização do Lars, e quero crer que em breve a própria tradução estará disponibilizada aí. Muitíssimo obrigada, e espero que a gente possa discutir ainda vários aspectos relacionados a tudo isso que eu consegui encaixar nesses 40 e poucos minutos no nosso último encontro.